Bom, eu nasci numa cidade no interior do Rio de Janeiro, né? Chamada Volta Redonda. Desde que me entendo por gente, gostava de jogar futebol, gostava de jogar de chutar uma bola. Meu pai me colocou numa escolinha, em algumas escolinhas, né? Até eu chegar na escolinha do Nelson Aguiar, né? E cresci com ele, nós disputávamos as competições regional com Volta Redonda, né, que é o clube grande ali da região, e costumávamos a vencer sempre. E mediante isso aí a gente começou a fazer amistosos contra grandes equipes como Flamengo, Fluminense. A gente veio inclusive para Campinas jogar um jogo contra o Guarani uma vez. Eu lembro que nós dormimos no Brinco de Ouro. E ver um estádio já grande, para mim era muito legal, era fantástico, né? A gente tá falando aí, eu tinha 7, 8 anos de idade. Até jogar um amistoso contra o Flamengo e naquela época os olheiros me chamaram para fazer parte do elenco, do clube, e com 9 anos eu fui para o Flamengo. Depois eu fui jogar no Madureira, no Tio Sam, futebol de salão. Então eu acordava às 4 da manhã na época, ia para treinar no Flamengo, acabava o treino, eu ia atravessava a ponte Niterói para jogar no Tio Sam, e ali realmente eu comecei a entender que eu poderia, porque eu era o único que ganhava para jogar futebol de salão na época, né? Então eu comecei a entender que realmente eu tinha potencial para chegar e que dependeria, claro, Deus, né, abrindo as portas, dependeria só de mim. Então ali eu comecei a entender que eu poderia chegar realmente a me tornar um atleta profissional. Graças a Deus nunca me faltou nada, os meus pais sempre trabalharam para que pudesse manter, para que pudesse pagar um ônibus, para que pudesse pagar a minha estadia, que era no Rio de Janeiro, né? Então foi muito difícil, mas nunca me faltou nada, graças a Deus. Então hoje eu tenho colhido realmente os frutos daquilo que eu plantei durante toda a minha infância, a minha juventude. Bom, a Bíblia fala de você honrar pai e mãe, né? E a Bíblia não fala honra seu pai porque seu pai é legal, sua mãe porque sua mãe é uma ótima mãe. Ela manda honrar. E para mim é muito fácil porque eu honro duas pessoas que são fantásticas na minha vida, né? Que são os melhores pais do mundo e desde pequenininho sempre me dando muito apoio, sempre pagando o preço também para que eu pudesse ter as condições para atuar, né? Então, meu pai e minha mãe são meus heróis e eu agradeço e louvo muito a Deus pela vida deles. É muito fácil falar dos meus pais. Então, desde pequeno sempre comigo, hoje também, não só comigo, mas com meus irmãos também. Então, são os melhores pais do mundo. Não, a primeira era muito pouco, né? Era mais ou menos era menos do que uma ajuda de custo. Pagava gasolina. Mas eu lembro que no Flamengo, quando eu recebi meu primeiro salário, eu fui no meu pai dar o dinheiro para ele, né? E meu pai falou, não, que isso, cara, não quero, não preciso, isso é seu. E eu lembro que eu peguei um ônibus, fui no centro do Rio de Janeiro e comprei várias camisas que eu queria comprar na época para mim, que eu tinha vontade de comprar. Confesso que não foi em shopping, né? Mas eu comprei algumas camisas que eu queria comprar na época para me vestir e também acabei almoçando fora, comprei um sanduíche para mim. Isso foi o que eu fiz com o meu primeiro dinheiro. Primeiro de tudo, ser obediente, né? Quando eu falo de obediência, é obedecer aquilo que é imposto, né, pelos seus superiores, né, que são os treinadores, enfim. Obedecer, quando eu falo de obedecer, é obedecer a noite de sono, porque a gente vê tantos atletas que se perdem aí porque não tem uma noite tranquila de sono. Obedecer aquilo que, quando eu falo do físico, o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Nós temos que obedecer a nossa ferramenta de trabalho. Nós temos que colocar, às vezes, a nossa ferramenta de trabalho para melhorias, nós temos que colocar a nossa ferramenta de trabalho, às vezes, para fazer alguma correção. Então, nós temos que respeitar e que obedecer a nossa ferramenta de trabalho, né? Porque senão não aguenta.
E eu entendo que muitos atletas se perdem nisso aí. Eu sou um cara que eu sempre fui muito profissional, né, desde pequeno. Inclusive, quando eu conheci a minha esposa, é uma história bem legal e que condiz com aquilo que eu sou, o meu profissional, né? Uma pessoa me chama assim, vamos sair. E eu falei, cara, eu não vou sair porque amanhã eu tenho treino de manhã, não tem condição de sair. Eu falei, não, é de tarde, cara, a gente vai para um happy hourzinho, é bem de tarde, é tranquilo, bem de boa, nada de... E eu acabei indo, eu conheci nesse happy hour a minha esposa. Se fosse de noite eu não teria conhecido, né? Porque no outro dia eu tinha treino de manhã. E eu sempre paguei o preço, sempre fui um cara muito obediente quanto a isso, né? Chorei muito, muitas vezes eu perdi parte da minha infância e adolescência ao acordar às 4 da manhã e às vezes eu saía para treinar e para pegar o ônibus para treinar e eu via alguns colegas meus saindo de pagode, saindo da noite, né, pegação, e eu muitas vezes chorava, falei, poxa, eu não posso estar ali, né? Mas hoje eu tô aqui e 99% dos meus amigos, eles infelizmente não têm uma estrutura que eu tenho hoje, porque eu paguei o preço e eles não, né? É pagar o preço. Isso aí, o profissionalismo tem que ser, tem que ser o primordial na vida do atleta, né? E quando a gente fala de profissionalismo, inclui tudo, a obediência com o seu corpo, a obediência com o seu clube, com os seus superiores, ser profissional com os seus companheiros, consigo mesmo. Isso aí faz toda a diferença, né? E depois, claro que vai entrar o dom de cada atleta, né? De você chegar em campo e você fazer a sua parte, porque nada adianta você ser um baita de um profissional, mas chegar de campo você não conseguir jogar futebol, vai ficar no meio do caminho. Então, primeiro de tudo é ser um bom profissional, né? E com isso aí você tem que pegar exemplos de pessoas que sejam bons profissionais. Olha, assim, eu sou um cara que eu gosto de ter dinheiro no banco, sabe? Eu acho que é de suma importância você ter dinheiro no banco e fazer com que o banco ele trabalhe o seu dinheiro, com que você tenha o seu lucro mensal e você possa trabalhar com o lucro que você tem mensalmente. Isso para mim é primordial. Claro que é muito bom você ter casa, é muito bom você ter imóveis, enfim. Mas para mim, a primeira situação para mim é você ter dinheiro no banco e aquele dinheirinho ali que possa render e mediante isso aí você viver a sua vida com a renda que o banco te dá. Mas eu vejo de suma importância você ter dinheiro no banco. Eu lembro que uma vez, quando eu jogava na Europa, um espanhol que era um grande amigo meu, o nome dele é Rod, ele fala comigo assim, cara, quando o dia que você tiver um dinheiro no banco, você vai começar a gostar de ter dinheiro. Quando você tiver 1.000, você vai ter 2.000, quando tiver 2.000, vai ter 3.000, você vai gostar de guardar dinheiro, gostar de colocar dinheiro. Quando você vê que o banco, ele vai começar a trabalhar para você. Porque até então o que eu fazia? Eu ligava para o banco e não era nem tão bem tratado, né? E quando eu comecei a colocar dinheiro, quando o banco começou a trabalhar com o meu dinheiro mesmo começou a trabalhar para mim, né? Até a forma que eles tratam você é de forma bem diferente, né? Porque eles sabem aqui